antes de nós chegarmos nessa questão se a TV convencional está com os dias contados, nós podemos lembrar uma série de fatos acontecidos na nossa história, né? Por exemplo, a televisão não acabou com o cinema não acabou com o teatro, mas existem necessidades de adequação. Adequações que devem ser pensadas carinhosamente por causa de uma série de dados que hoje nós temos e que implicam realmente que o acesso a vídeo on demand está cada vez maior, com números expressivos, né? E a televisão convencional, ela precisa se atentar sobre essa questão. Teve um evento agora em Chicago, desse ano, que era The Cable Show, que trata de assuntos da televisão, principalmente TV por assinatura. Então a gente começa a perceber que o vídeo on demand em sistema linear, para acesso não linear, mas online, ele está crescendo tanto que mudaram o nome da feira. A feira passou a se chamar agora Internet TV Show, né? Ela teve um outro nome porque eles começaram a observar a necessidade de trazer a internet para a questão da televisão. E lá foram divulgadas uma série de informações importantíssimas. Por exemplo, com entrevista com mais de 10.500 pessoas, entre 6 e 34 anos, olha que coisa interessante. No Brasil foram 750 pessoas consultadas e nos demais países o total 10.500. E aí eles perguntaram, qual é a sua relação com a televisão? Como que você está reagindo com essa questão do acesso ao vídeo de maneira não linear e você tem a TV que é linear? 69% dos adultos e 76% das crianças, eles afirmaram, a TV linear é a minha maior fonte de conteúdo e entretenimento. Esse número é expressivo, é um grande número. Relatam também o seguinte, que em função da disponibilidade de vídeo on demand, houve também uma melhoria na qualidade. A pesquisa pergunta isso, eles respondem. E eles dizem ainda o seguinte, que o brasileiro tem, além da fonte de entretenimento pela TV linear, que é aberta ou por assinatura, eles apontam 5 dispositivos de acesso. Na verdade, a TV linear, o vídeo on demand de operadoras de TV por assinatura, que agora também todas, percebendo essa situação dos vídeos on demand, passaram a oferecer seu conteúdo também para acesso on demand, e as assinaturas de vídeos por empresas que oferecem esse serviço pela internet, onde os 5 acessos que eles colocam são o VOD, que é o acesso on demand, sites abertos ou sites por assinatura, que dá 58% dos acessos, e os sites por assinatura, como Netflix e outros nesse sentido, com 56%. Então a gente começa a observar o seguinte, ao ser perguntado, o espectador fala, na televisão é a minha maior fonte de entretenimento. Só que na prática, os dados mostram que a busca no sistema não linear é muito grande e preocupante. Então, o que acontece? Nessas pesquisas que eles apresentaram, eles colocam o crescimento significativo desses acessos, mas ainda não com a ideia de um futurismo, falar assim, a televisão vai ser extremamente prejudicada e vai acabar. Não, a televisão não vai acabar. Pelo menos não dá para dizer ainda se existe essa situação. Mas, historicamente, nós sabemos, ela não vai acabar. Mas ela vai ter que identificar os novos hábitos, os novos costumes do seu público-alvo nessa nova maneira de se ver TV. Então, como esse novo público está vendo a televisão? E como que as emissoras de TV que são lineares, como os canais abertos e os por assinatura, como eles devem se portar como um novo modelo de negócio. E aí nós começamos a observar que realmente os canais por assinatura, preocupados com isso, já estão aderindo à liberação de serviços on demand. E as TVs abertas têm feito um trabalho parecido, nem sempre com assinatura paga, mas muitas vezes com acesso parcial, gratuito. Com relação à produção de conteúdo, tanto para a TV linear quanto para os processos on demand, tem umas questões importantes para a gente pensar. Primeiro, quem é o público que nós estamos buscando?
O público que nós buscamos é aquele que consome entretenimento, consome informação e consome outros serviços que podem ser distribuídos. Como que a televisão se sustenta, a televisão comercial se sustenta? Através da publicidade. A publicidade, ela está vinculada à audiência. Para que ela tenha um retorno pro mercado, que o mercado busca nos veículos de comunicação, ela precisa de audiência. E para ter audiência, é necessário uma programação de conteúdo que cative, né, que conquiste o desejo do telespectador. Para isso, a televisão criou o sistema de grade, que foi criada nos Estados Unidos, e aí o Brasil, na década de 70, início da década de 70, importou esses conceitos de grade de programação horizontal e vertical, onde a programação vertical, ela busca, na verticalidade dos horários, um público específico. Por exemplo, 7 da manhã. Segundo as pesquisas realizadas, é o melhor horário onde o telespectador está em condições de receber notícia. Então, a maioria das emissoras coloca notícia às 7 da manhã. Entre 12 e 14 horas é o horário que o público está mais ou menos receptivo a receber informação e notícias esportivas. Então, a maioria das emissoras nesse horário coloca esse tipo de conteúdo. Entre 9 e 10 da manhã são conteúdos mais voltados para as pessoas com atividades e afazeres domésticos. Então fala de culinária, fala de moda, fala de assuntos correspondentes a artistas e tal. E assim vai. Então a grade vertical, ela vai trazendo os conteúdos de acordo com o interesse que foi buscado em pesquisa junto ao telespectador. Nessa circunstância, o conteúdo do material a ser produzido respeita esses resultados. Em outras palavras, se a grade vertical está permitindo a segmentação por público, faixa etária, faixa social, faixa cultural, a horizontalidade permite à televisão a fidelização do público. Então, todos os dias, de tal a tal hora, tem um programa feminino que vai tratar disso, disso, e o público cativo de segunda, terça, quarta, quinta vai acompanhar e vai fidelizar. Com isso, a emissora busca audiência para que a audiência permita negociações publicitárias. Muito bem, logo, a produção realizada por esses canais, elas buscam no público os seus anseios, os seus interesses. E agora, o que acontece com a TV não linear? Eu estou chamando de TV não linear esse novo processo, essa nova plataforma de nós podermos assistir vídeos no on demand. Existe um termo que é aplicado para isso, que é o OTT, que significa over the top, que é um termo muito aplicado no meio hoje para explicar a difusão e distribuição de conteúdo de áudio e vídeo pela internet. Muito bem, enquanto a televisão aberta e as segmentadas buscam os conceitos do público em pesquisas, as emissoras, entre aspas, emissoras, mas os provedores de conteúdo na internet têm uma ferramenta muito mais ágil. Por exemplo, o Google conseguiu desenvolver uma metodologia de análise do comportamento e do desejo do seu usuário através dos cliques. Então ele vai levantando cada informação que um usuário busca no seu sistema, ele vai computando. Então aquele usuário, ele busca assuntos esportivos, ou ele busca temas voltados a educação ou esportes, enfim, ele vai juntando ali e cada clique vai alimentando o banco de dados. Baseado no banco de dados, a Google direciona vídeos publicitários tanto pelo YouTube quanto pelos banners de outros recursos nas páginas de busca. Então, ela conseguiu movimentar um valor, uma verba absurdamente alta. É hoje considerada a maior empresa de internet em faturamento no mundo, porque ela conseguiu montar um sistema que faz a análise em tempo real do seu público e, a partir daí, direciona para ele o conteúdo específico. Quem está no mesmo caminho é a Netflix. A Netflix, ela, seguindo o mesmo conceito, ela começa a perceber os hábitos, os comportamentos, o que o seu usuário, o seu assinante gosta e não gosta, e começa a oferecer produtos sobre isso.
em cima desse levantamento. Agora, qual a grande diferença? A diferença é que a pesquisa feita pela TV aberta, ela é demorada e lenta, pela própria característica do processo. E a pesquisa dos serviços OTT são imediatos. À medida que você dá um clique, você já alimenta o banco de dados, já dá parâmetros para o trabalho publicitário. Então, o que acontece que, dessa maneira, uma operadora de serviços como a Netflix, ela já tem uma resposta imediata. Que tipo de conteúdo o meu público gosta? Que tipo de conteúdo o meu público está querendo? E a partir daí, ela direciona a produção de conteúdo em cima disso. Logo, a produção de conteúdo ela vai ter uma interferência enorme, tanto para a TV aberta, TV segmentada, quanto na produção para os canais de serviços OTT. Com relação ao fornecimento de conteúdo, está acontecendo já há quase 3 anos uma discussão muito grande, principalmente no mercado norte-americano, em função dessa questão. O que acontece? As programadoras oferecem conteúdo da sua programação. As operadoras vão disponibilizar esse conteúdo para os seus assinantes. Por meio de pacotes de canais, então, definindo, olha, pelo pacote plano A, você pode ter acesso aos canais tais, 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 tais. Pelo plano B, você tem acesso a canais de filmes, e assim vai. Então, esses pacotes, na prática, a assinatura distribui para as programadoras a receita que entra para as operadoras. O que acontece com os canais on demand? Como que oferecem pacotes de conteúdo. Elas passam a fornecer o seu conteúdo sem depender de uma operadora. Logo, começou a ter uma concorrência meio difícil. Olha o que acontece. Nos Estados Unidos, nós temos 54 milhões de assinantes por TV por assinatura. 29 milhões de assinantes de telefonia com pacote combos, que é isso que a gente cita. Ele tem telefone, ele tem TV a cabo, ele tem internet. Né? São 56 milhões de assinatura por serviço de banda larga. Só a Netflix tem 57 milhões de assinantes. Ou seja, a Netflix tem mais assinantes do que a TV a cabo. Que foi uma coisa que assustou e preocupou as operadoras. E aí, as operadoras que fazem a distribuição dos conteúdos de entretenimento têm parceria com as programadoras. E os canais que se utilizam para a difusão dos vídeos on demand são também a internet, que são controladas pelas operadoras. Então, a gente começa a ter uma questão cuidadosa. Ora, se uma Netflix, por exemplo, tem muito mais assinantes que uma DirecTV, por exemplo, a DirecTV tem menos da metade de assinantes. Mas ela oferece serviço de internet pela rede dela, e é pela rede dela que o usuário está assistindo o vídeo da concorrente. Como que isso pode acontecer no futuro? Ela vai cobrar só pelo serviço de tráfego de dados que vão acontecer para sua rede, ou ela vai querer uma participação também no sistema da operadora de acesso on demand? E aí vem a preocupação das próprias programadoras. Por exemplo, a HBO, ela iniciou nesse mês serviços OTT, ou seja, ela criou o canal HBO Now e cobra uma mensalidade de $14,99 para que os seus assinantes acessem todos os seus conteúdos e não fique mais preso no conteúdo linear que está sendo oferecido pelas operadoras. Isso começou a gerar polêmica, porque não só ela fez isso, mas a CBS já anunciou que vai fazer isso também. Ela já ofereceu esse pacote nos Estados Unidos e vai abrir esse pacote para o resto do mundo. Aí existe, por exemplo, uma outra questão. A BBC abriu esse mesmo serviço. Então, nós estamos observando o seguinte, que várias TVs, né, originalmente TVs de programação linear, elas estão migrando para outra possibilidade. Só que nessa outra possibilidade, ela não está mais dependendo da operadora da TV por assinatura. Então, por isso, ela faz pacotes com preço mais barato, oferecendo o mesmo conteúdo. Então, isso é preocupante, sim. A relação que a gente vai ter entre isso, a operadora, a programadora e
As empresas que oferecem serviços de vídeo on demand, não só as operadoras, você pega as operadoras de TV a cabo, já incluíram em seus pacotes a possibilidade do vídeo on demand, porque percebem por isso que a programação linear, ela tem um público, mas observa-se que o público atual busca muito mais criar a sua própria grade de programação, buscando os conteúdos do seu interesse, do que seguir uma programação previamente dita, criada por um departamento que, com base em pesquisas, oferece o conteúdo. Então percebe que nós estamos vivendo um momento muito complicado. É um momento que ainda não se tem definições. Nós temos dados, nós temos fatos, e esses fatos têm que ser analisados para que novos serviços e novos modelos de negócio possam ser aplicados. A interferência no processo de publicidade, tanto das TVs abertas quanto nos canais por on demand, ela é muito perigosa. Eu falo perigosa num termo, ela pode provocar mudanças drásticas nos modelos de negócio dos canais lineares atuais. 68,30% de todo o dinheiro investido em publicidade em comunicação brasileira vai para a televisão. Só 4,7% vai para a televisão segmentada e 4,9% está indo para a internet. Então hoje nós percebemos o seguinte, que a TV aberta ainda é o meio mais procurado para a criação da publicidade, para a difusão da publicidade. Porém, o mecanismo que os servidores, os prestadores de serviços como Google e Netflix estão trabalhando, estão permitindo segmentar essa publicidade. Enquanto a televisão trabalha o índice GRP, ela busca no seu target o perfil do consumidor, o perfil do telespectador, a sua capacidade de compra, o índice de potencial de compra de cada região. Com todos esses dados, a publicidade na televisão aberta, ela tenta levar a mensagem para o público específico. E ela consegue isso, porque a televisão tem uma força muito grande. Todo o processo que envolve as percepções auditivas e visuais provocam emoções, provocam criação de desejo. Então a televisão é muito forte na formação de opinião, ou pelo menos na indicação de desejos. E isso faz com que o comportamento humano seja direcionado com base nesses direcionamentos. Logo, a TV tem um poder muito grande. Só que nós estamos vivendo um momento novo, um momento que precisa ser pensado. A partir do momento que uma prestadora de serviço de internet começa a perceber exatamente qual é o perfil humano, o perfil de desejos, o perfil do seu usuário, ele começa a colocar a direcionalidade da publicidade para o público altamente capacitado para fazer aquela aquisição. Então, o mercado publicitário hoje, ele está, na minha opinião, ele está num momento de transição muito grande e o pior, ainda não se tem respostas. Os veículos de comunicação ainda não têm um caminho. Será que eu devo continuar com a programação do jeito que eu faço? Será que eu tenho que mudar? O que eu posso fazer? E imagina, grandes empresas, como que elas vão fazer alteração experimentais, correndo o risco de comprometer a sua receita, que é o que faz girar o negócio. Então é um momento muito delicado. E a publicidade, ela é o sustento das emissoras comerciais. Se ela não for bem trabalhada e bem cuidada, muito vai ser migrado para a internet. Independente da TV digital, o crescimento do vídeo sob demanda, isso já é uma realidade, não tem volta. A TV digital, ela pode aproveitar a sua tecnologia para criar serviços on demand para a própria emissora. Então, uma emissora de TV que hoje coloca o seu conteúdo on demand na própria internet, que é a tecnologia mais pronta para isso nesse momento, ela pode criar serviços on demand como as TVs por assinatura fazem. E o sistema digital permite isso. Agora, há uma grande preocupação, uma emissora comercial não vai querer que o seu público saia da sua tela principal, que é a sua programação principal, para assistir um outro vídeo. Então isso também é uma discussão estratégica que tem que ser pensada, porque ele pode não deixar de assistir a programação do ar,
para assistir um on-demand do próprio canal, mas ele pode simplesmente passar para um acesso on-demand OTT, via internet. Hoje as TVs conectadas permitem isso, os set-top boxes de OTT, assim como a Apple TV, o Google TV e outros tipos de serviços que já estão online, já estão oferecendo esses recursos. Por isso as emissoras abertas, elas não têm que preocupar-se só com a questão comercial, ela tem que se preocupar também com a manutenção do seu público no seu canal. Então, por que não usar o recurso que a TV digital permite para criar acessos on demand também via TV e não apenas via acesso online? Nesse aspecto, eu acredito que a TV digital vai contribuir sim, mas independente dela, os serviços de vídeo sob demanda já acontecem. É uma verdadeira realidade e eu não enxergo volta. É o novo caminho, é a nova forma de se ver TV.